Vamos agora à terceira e última parte do nosso estudo. É Kardec aqui que continua a sua fala. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então aqui Kardec nos confirma mais uma vez que não há como haver justiça divina sem a reencarnação. A reencarnação, ela oferece as mesmíssimas condições para que o espírito possa evoluir. As oportunidades serão as mesmas. É claro que cada um recebe de acordo com as suas obras. Conforme o espírito vai evoluindo, ele recebe oportunidades mais complexas, mais profundas, mais amplas, para que ele possa cumprir. Enquanto o espírito está numa fase ainda mais inicial da sua evolução, ele cumpre as suas etapas em um meio adequado às suas características e ao seu progresso. Então, tudo está alinhado com a bondade divina, de acordo com as possibilidades que cada um tem. E ninguém escapa ao progresso. O progresso é uma lei divina, ele vai acontecer inexoravelmente. Nós vamos evoluir, nós vamos aprender, nós vamos progredir sempre, 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 indefinidamente. O caminho do progresso, ele é infinito. Nós temos um início, mas não temos fim. Estaremos sempre em aprendizado. Então, somente a reencarnação nos dá essa compreensão, esse entendimento. E eu diria, nos dá essa paz, essa esperança de que nem tudo está perdido. E agora? Morreu. O que vai ser? Ele não conseguiu nem se formar. Não há problema. Tem uma infinidade de outras experiências reencarnatórias que vão dar a todos os espíritos, a todos nós, quantas oportunidades nós precisarmos para evoluirmos, crescermos e sermos felizes. E continua aqui Kardec. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Sem ela, não dá para explicar que Deus é justo, que Deus existe, que Ele é bom e que Ele nos ama. E continua aqui Kardec. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral,
Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Alguns fazem essa alegação. Mas isso aí vai acabar com as nossas teses, com a ideia religiosa, não é? Muito pelo contrário. A reencarnação, ela explica, ela amplia a nossa visão de justiça, de um Deus amoroso e bom. E continua aqui Kardec, né, dizendo o seguinte, não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. A reencarnação é moral, racional, lógica, correta e está perfeitamente alinhada com a perfeição divina. E continua aqui, Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Se a doutrina espírita ela explica dentro da bondade e da perfeição divina as nossas experiências evolutivas, o nosso progresso, é muito pelo contrário. A reencarnação é do lado da religião, ao lado das religiões. Está cooperando, dando informações que vão ampliar a visão religiosa e não acabar com a visão religiosa. E continua Kardec. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Kardec aqui, né, ele relembra aqui para nós que a Igreja, lá no passado, ela afirmava que tudo foi criado em 6 dias. E que, ao contrário do que a ciência nos diz, o Sol é que girava em torno da Terra. A Terra estava ali, era o centro do universo, e o Sol girando em torno do nosso planeta Terra. E aí veio a ciência e demonstrou, cientificamente, claro, a verdade. E a religião se rendeu a isso, que a criação de tudo não foi em 6 dias, e que, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. E a religião aceitou isso, até porque se ela negasse, seria como dizemos, né, na gíria, um tiro no pé. Seria a destruição da religião. Ela ficaria ridícula e todos se afastariam dela. E a religião foi obrigada a aceitar a evidência científica. E continua aqui Kardec. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Vamos imaginar que
a religião não aceitasse as teses da ciência e empurrasse, como dizem, goela abaixo. O que seria de uma religião desse tipo? E continua aqui, olha. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência, ou seja, da ciência, da razão, da lógica e do raciocínio. O porquê que a religião não pode ser lógica, ter como base o conhecimento, a ciência. Não há este antagonismo entre a ciência e a religião. E aí eu me lembro de uma frase atribuída a Einstein, que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Ciência e religião fazem parte de um mesmo contexto. É o progresso divino. Quando nós vamos à escola, quando estudamos, quando nos interessamos em aprender coisas novas, nós estamos fazendo o nosso progresso divino. Então, religião e ciência deveriam andar de braços dados, unidas, unha e carne. E aqui Kardec nos diz mais. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio, a reencarnação, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina, a reencarnação, e a dogmática, que advém dos dogmas da Igreja. Então, esse antagonismo, esse choque entre essas duas ideias, a reencarnação e a unicidade, esse choque, ele na verdade, não há esse choque. É a lógica falando. É a ciência falando. Então, não há como, uma vez que certas ideias já foram explicadas e comprovadas, a exemplo da reencarnação, não há como nós não aceitarmos, não incluirmos a reencarnação nas religiões. E continuando aqui, Kardec. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião, e que a religião, não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Então, a época em que a Igreja foi obrigada, por uma questão de sobrevivência, a admitir que estava errada, isto não desmereceu em nada, não diminuiu o interesse pela religião.
se a religião aceitar a reencarnação, em nada irá alterar o caminhar da religião. Que religião e ciência são a sabedoria e o amor que precisamos desenvolver. São as duas asas para que o espírito ele possa se alçar às alturas do conhecimento, do saber, se aproximando cada vez mais do conhecimento divino. Então, não há esse antagonismo, essa luta entre ciência e religião. Na verdade, isto é uma criação muito mais daqueles que pretendem dominar, deter o conhecimento somente para si, do que realmente algo relevante. Mas vamos ficar tranquilos, porque se tem uma coisa que sempre vem à tona, é a verdade. Se ela ainda não está visível, não há problema. É que não chegou o tempo ainda. É claro, não vamos ficar de braços cruzados esperando que o tempo ele providencie o conhecimento da verdade. Vamos buscá-la. Mas não vamos nos assodar, entrar em desespero. É porque Deus está no controle. É claro, cumpramos a nossa parte. Vamos divulgar a verdade, lutar para que ela seja ampliada para todos, mas não vamos nos inquietar em relação a isso. Façamos a nossa parte de forma tranquila, ponderada, amigável e respeitando os limites dos nossos irmãos que estão próximos de nós. E continua o nosso irmão Kardec. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Isso é claro. Quem desejar ler o Evangelho nos textos, claro, originais, não nos textos que foram de alguma forma alterados para se adaptar a certas ideias criadas, eu digo, no texto original do Evangelho, ali nós temos inúmeras referências à reencarnação. E eu digo mais, a época lá de Moisés, de Jesus, a reencarnação já era algo reconhecido, mas não tinha como ser explicado. Lá no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que ele diz para Nicodemos, é necessário que nasçamos de novo. E Nicodemos ele disse, mas como? Eu já um homem velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e renascer? E Jesus ele disse que ele aguardasse, que enviaria o Consolador com mais informações que à época não tinham como ser dadas. O povo hebreu reconhecia que Elias iria voltar, ou seja, reencarnar. A reencarnação sempre foi algo que esteve nas mentes da maioria dos encarnados, das pessoas.
Mas chegou um ponto em que a igreja resolveu, algumas religiões resolveram abolir a reencarnação, como por um decreto, como se o decreto humano fosse mais forte e mais convincente do que o decreto divino. Mas tudo vai se acertar. O progresso, ele segue o seu caminho, está nos trilhos e segue lá o vagão do progresso, para frente e para o alto. E nada, ninguém irá parar o progresso. Aguardemos, mas façamos a nossa parte. Não vamos ficar aguardando de braços cruzados. Mãos à obra. E aqui fechamos o nosso estudo da noite de hoje. Muita paz a todos e que esse estudo possa ser mais um ponto de base para que a gente continue caminhando para frente, para o alto. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.